início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Como és tu, ser humano? Então essa pergunta, todos nós vamos receber essa pergunta quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Tem que lembrar assim, não como tu fosses. Então a pessoa também, o que ela foi, não tem nenhuma significação para o presente. A pessoa tem que lembrar que ela tem que irradiar todo instante aquilo que ela é. Então a vida da pessoa é o momento que ela tem. E a gente vai observando assim, que tem muitos fatos que a gente conhece, que a pessoa fala assim, mas foi por um instante. Não sei como aquilo foi acontecer. Nossa condição é de ficar ligado o tempo todo naquilo que nós precisamos. E nós temos que ficar ligado nos ensinos para nós termos a condição de ir nos orientando. A vida é assim, é todo um instante. Então aquilo que a pessoa foi ontem, se ela não continuou sendo, ela não terá serventia. E é muito importante assim, porque se a pessoa tem vontade de melhorar verdadeiramente, normalmente o procedimento é no silêncio. Então aqueles que têm vontade de melhorar, ele tem que encontrar-se nesta condição, no silêncio e ligado na luz. Para ficar ligado na luz, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que esforçar-se para tirar de dentro dela tudo aquilo que ela aprendeu. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, se estivesse correto, na parte da Terra que nós nos encontramos, aquela parte estaria então bonita, as pessoas seriam agradáveis, os rios seriam limpos. Então, na parte da Terra que nós nos encontramos, os rios não são limpos. Tudo que nós aprendemos está errado. Então nós temos que ter o trabalho de nos tornarmos um conhecedor dos ensinos e de observar assim como nós estamos trabalhando dentro de nós. Todo um esforço é necessário. Então a gente já acostumou a fazer esforço para o trabalho, para o passeio, mas para nós, o que nós estamos fazendo para nós? E temos que lembrarmos que nós estamos sempre fazendo para outras pessoas. Então a pessoa, por exemplo, durante um período que ela teve ali os filhos pequenos, então ela faz um esforço para fazer a manutenção daquele lar. A outra parte faz um esforço para preparar alimentos bons para aqueles filhos. Depois, quando a pessoa se encontra só, então ela encontra-se descuidada. Porque ela fala assim, que não quer mais fazer alimentos, a outra parte fala que não tem mais interesse em trabalhar, porque ela não vê mais objetividade, e aquilo que ela já conseguiu, aquilo está muito bom. Esses valores foram sempre para fora. As qualidades que a pessoa conseguia ter para transformar aqueles alimentos, para ficar agradável para todos, aquele esforço que aquela pessoa fazia para fazer a manutenção do lar, todas essas qualidades a pessoa tem que usar para ela. As coisas externas são responsabilidades que todos nós arrumamos para nós. O que nós estamos fazendo para nós? O que nós seremos quando largarmos o corpo de matéria grosseira? Isso é físico, porque nós sabemos assim que muitas pessoas apresentam um rejuvenescimento no rosto e muitas outras apresentam um envelhecimento e outros apresentam uma expressão de horror. Para ter uma expressão de rejuvenescido, de feliz, então a pessoa, tudo o que ela fez, ela cumpriu com as responsabilidades e fez para ela também. Então ela qualificou-se para a vida. E essa qualificação tem muitas maneiras que a pessoa precisa de lembrar que acompanham. Quer dizer assim que ela passou a cuidar mais dela, ela parou de ver o defeito nos outros, ela perdoou o outro realmente. Então o perdão é sempre naquela condição daquele que cometeu ou que recebeu o ato, ele é que está ligado àquele que o fez. Então ele o perdoou realmente.
E dentro dele não tem mais aquele descontentamento por ter recebido aquela condição que o magoou. Então, essas condições assim, a gente tem que ir lembrando que faz parte da nossa vida e nós temos que ter essa transformação. E que nós temos que ir observando assim, que fica bem fácil da gente ir conhecendo as pessoas, como a pessoa se apresenta, como ela anda com seus pensamentos, qual é a perspectiva que a pessoa está fazendo para ela. Mas essas informações passamos a ter, mas nós somos mais responsáveis ainda por essas informações. Mas tudo aquilo que o nosso próximo está fazendo também não é da nossa conta. Nós temos que ver como é que eu me encontro fazendo e qual é a responsabilidade que eu tenho comigo. Ter a condição de perdoar o próximo, ter também aquela condição muito importante de ficar impregnado com as responsabilidades que nós temos. Aquele homem que fez o esforço para fazer a manutenção do seu lar, ele ficou impregnado com aquela responsabilidade. Se ele teve a transformação dentro dele, ele continua qualificado e qualificando-se também na sequência do tempo. Então, aquela postura firme. Mas se ele cumpriu aquela responsabilidade sem aquela transformação interna, tudo aquilo que foi feito não tem nenhuma utilidade. Isso a gente vê muito assim. Se aquela mulher que cuidou da manutenção do lar, e depois ela ficou só porque os filhos foram embora e o marido foi embora também, fez o passamento. Se não continuou trabalhando com aquela mesma qualidade, então também tudo aquilo que foi feito no período anterior não tem serventia. Quem tu és é no momento em que a pessoa se encontra. E é muito importante a pessoa lembrar que nós não podemos descuidar. Todo um descuido pode trazer consequências. Então, o descuido é porque a pessoa mudou o ângulo de visão. Então, a pessoa sabe assim que todo instante nós temos que nos encontrarmos nessa condição de propósito dentro de nós. Para algumas coisas na vida, nós nos encontramos presente. Fica bem fácil assim de observar um adulto carregando uma criança, o jeito que ele carrega aquela criança, todo instante ele se encontra presente, fazendo aquela função. Quando ele larga aquela criança, no corpinho daquela criança não tem o sinal da mão do adulto. Essa condição muito importante assim que nós temos que trazer para nós, de nos encontrarmos todos os instantes num estado de alerta, e tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Isso é físico, porque aquele que tem o auxílio, ele vai observando assim que ele recebe de dentro aquelas orientações que ele precisa, aqueles direcionamentos. O direcionamento a gente vê que ele é necessário todo instante, porque a pessoa sempre vem pensamentos que muitas vezes a pessoa não tem responsabilidade com aqueles pensamentos, mas ela descuidou, recebe a força daqueles pensamentos. E ela continua vivificando aqueles pensamentos. Então, na nossa vida diária, esse alinhar-se é não permitir que esses pensamentos entrem na nossa vida. Como és tu, ser humano? Esta pergunta é muito importante. Então, não nos perguntará quem fostes. A pergunta é sempre no presente. E nós sabemos assim que, no juízo final, as irradiações da luz, elas não destrói a pessoa. A pessoa se encontra enrijecida com ela mesma, com aqueles caminhos errados que ela caminhou, e ela não tem vontade de parar para perceber-se. Com a intensificação das irradiações, então aquilo que se encontra dentro da pessoa manifesta. Se a pessoa tem muitas tendências que não são boas, como descuido de alimentos, descuido com o seu corpo físico, e nós sabemos assim que o corpo físico daquela pessoa não resistirá à pressão. Então a pessoa tende a perecer. Tem aquele nome que nós sabemos que é a condenação eterna.
aqueles que têm vontade de ter a transformação dentro dele, ele vai receber o auxílio para aquelas irradiações entrarem numa condição que ele possa elevar-se. Isso existe. A mesma coisa acontece numa empresa. Aquele que vem fazendo esforço para trabalhar, para corresponder com a responsabilidade, ele tem possibilidade de continuar naquela empresa. E é bem interessante, porque à medida em que vai qualificando-se, ele então amplia a sua condição e outras empresas podem chamá-lo. Mas aqueles que só fazem o básico, o necessário ou menos um pouco, vai ser peneirado. Então nós temos que lembrarmos que aquele que está na peneira não apresenta uma serventia para a empresa. Nós, na vida, se nós não apresentarmos uma serventia, conhecendo as leis que o Criador instituiu, não temos serventia. Se não termos serventia, então não resistiremos às transformações que ocorrem, as transformações universais que vêm ocorrendo. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque tem a nossa parte do cérebro e quando a pessoa não se apresenta com uma determinada segurança, pode ir observando assim que essa pessoa está sempre mexendo com a cabeça. Então fala-se perturbação do espírito. Não é perturbação do espírito, é perturbação do cérebro. O espírito não adoece. Então o jeito que a pessoa está vivendo, o jeito que ela está tendo a sua vida, não dá a ela aquele norte, aquela determinação. E as determinações são precisas em todas as coisas. Porque a gente sabe assim, para um cozimento, aquele que faz o cozimento, se tem um noviço perto, ele dá a orientação determinando. E aquele cozimento fica bom com aquelas determinações. Aquele homem que vai para a pescaria, ele tem a determinação da direção que ele precisa ter com o seu barco. Na nossa vida diária, nós temos que aprender a ter determinação para nós. Então não podemos ficar em dúvida daquilo que vem apresentando. Essa firmeza, essa determinação. E para a pessoa apresentar-se segura, ela tem que estudar mais tempo ainda o livro Na Luz da Verdade, para ela ficar ligada com os ensinos. E é bem importante assim, porque aqueles que têm o costume, ele sabe do tempo que ele precisa. Se faltou um tempo, dentro dele faz falta aquele tempo. É bem interessante assim, quando falta luz, então a pessoa não tem uma outra opção ali naquele dia, naquele momento, que está destinado a ela a estudar o livro Na Luz da Verdade, ela nota a falta que faz. Então fica aquele buraco dentro da pessoa. E esse buraco é bem interessante, porque quando o pai morre, quando a mãe morre, dentro daqueles que ficaram sem o pai, fica um buraco. Quando a mãe morre, é o mesmo procedimento, fica um vazio dentro. Nós temos que preencher esse vazio com o conhecimento dos ensinos. Aquela referência bem importante assim, que Jesus nos ensina, que é perdoar o próximo. Então esse perdão tem que ser verdadeiro. Aquilo que o outro fez para nós não tem importância. Agora, qual é o procedimento que eu preciso de ter para que aquilo não aconteça novamente? Já aconteceu. Eu descuidei, não fiquei atento. Tenho que melhorar-me, porque uma palavra, um olhar, uma maneira, tem muita referência, tem muita importância. Então eu tenho que me encontrar de prontidão todo o instante da minha existência. Isso é físico. Prontidão é aquela condição meio importante assim do adulto olhando a criança. O tempo certo. Quando faz o cozimento, o tempo certo. E o adulto tem a noção desse tempo, porque ele está com aquela responsabilidade. Para nós é o mesmo procedimento. O tempo que eu preciso de dedicar para eu me acalmar dentro de mim e arrumar o norte. Os conhecimentos que Jesus trouxe, a pessoa tem que lembrar assim, que são conhecimentos eternos e que nós temos que sair das acomodações que os nossos pais nos transmitiram,
que sempre são assim, de uma aceitação. Não é para aceitar. Então, se aconteceu um ato, tem que perdoar aquela pessoa, mas aquele que recebeu aquele ato tem que melhorar a sua postura. Ele é que tem que ficar fortalecido. Isso a gente vê muito no trabalho. Aquele que é responsável e ele tem uma postura e ele corresponde com aquela responsabilidade, eles não o aborrecem. Ele tem esta postura. Na nossa vida diária é o mesmo procedimento, ter uma postura conosco, aquela firmeza, aquela altivez. Essa altivez a pessoa precisa de lembrar que é todo um instante, não tem mais ou menos. E a gente observando assim na vida diária, quando a pessoa está tendo uma apresentação, então ela apresenta aquele porte, aquela postura, mas saiu daquela apresentação, ela volta a ficar com o seu corpo sem postura. Aquela condição muito importante do comandante, ele tem que continuar comandante mesmo quando ele está dormindo. Porque se ele descuida um pouco, como não tem fora outras referências para ele, então ele perde aquele grau. E nós não podemos perder o grau de continuarmos ligados à luz. Uma pergunta bem importante que nós temos que responder é, naquele momento, como nós somos, como nós ficamos impregnados. Então não adianta uma pessoa perder tempo com o que ela acha que ela foi. Não tem nenhuma serventia para nenhuma pessoa fazer dedução. E também nós não podemos ficar perdendo tempo com uma outra pessoa que se encontra numa condição de privilégio com as condições financeiras. Como administrador, não podemos ficar perdendo tempo. Nós temos que lembrarmos assim que todos nós, na criação, já tivemos a oportunidade de ter todos os cargos. E que muitas vezes aquele que se encontra hoje numa condição de privilégio, na época em que nós tivemos a condição de ficar na condição de privilegiados, esses ficaram numa condição de privação. Nós sabemos que a roda roda, e se nós descuidarmos, a roda vai triturando aqueles que descuidam. Porque aquela empresa, para manter-se de pé, aquele administrador tem que ter a capacidade de saber como ele mantém aquela empresa em funcionamento. Ele tem que ter a noção daqueles funcionários que se encontram naquele ambiente de trabalho. Isso é físico. Se ele descuida, ele perde aquela empresa. Na nossa vida diária, a nossa vida interna é a mesma coisa. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que esforçar-se para manter-se de pé e de ficar impregnada com aquilo que ela precisa. A gente vê assim muitas mães conseguem manter esse grau que ela teve. Então durante toda a sua existência ela tem a responsabilidade e ela tem a consideração daqueles com quem ela formou, que ela os trouxe. Ela não descuidou. Tem um distanciamento, isso é físico. Essa postura de distanciamento é toda a época, e nós temos também o conhecimento de muitos homens que não tiveram aquela postura. E hoje os filhos conversam com ele como se fosse um colega, e ele não tem nada para oferecer para os filhos. É muito sério essa condição assim. Nós teríamos que ter um grau, pois se nós viemos na frente, nós tínhamos que nos encontrarmos evoluindo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Continuar evoluindo. Teria que ter um distanciamento, mas esse distanciamento não é pela maldade ou pela arrogância. Não, é porque eu me apresento mais evoluído e eu irradio esta evolução. Esse é o distanciamento. Aquele professor na sala de aula, ele tem que ter um distanciamento. Se ele descuida, ele é tratado pejorativamente. E se ele descuida mais ainda, os alunos o tiram da sala de aula. É muito sério esta questão assim, da pessoa descuidar durante a sua vida. Quem tu és, ser humano? Essa condição é quem nós somos, é no presente. Então aquilo que nós somos é aquilo que nós vamos levar quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Esta condição de saber o grau que nós nos encontramos
E para onde nós vamos? Isso é físico. Ter esta capacidade assim de ficar vivenciando os ensinos dentro de nós. Então, as limitações que trouxemos, qual é o procedimento que nós temos agora para conviver com essas limitações? Nós sabemos assim que muitas privações que a pessoa passa, de todas as maneiras, tem privação na vida. Então, na época anterior que a pessoa se encontrava, ela também descuidou. Então, agora ela vem passando por privações para que ela tenha o despertar, para que ela agora fique mais presente dentro dela, para que ela passe a valorizar aquilo que está faltando na sua vida, num processo, numa vida posterior, como ela passa a ter aquilo, porque se numa época anterior descuidou, agora tem a privação, qual é o procedimento para ter o equilíbrio na vida seguinte? Conhecer a vida do momento é valorizando aquilo que nos falta e observando assim o descuido que nós tivemos, porque agora falta. A vida da pessoa, ela tem que ficar impregnada com aquilo que ela é. E ela tem que lembrar assim que as irradiações do juízo fomenta dentro de cada um de nós aquilo que nós somos, e aquilo que não está resolvido direito dentro de nós acentua. A gente pode observar que não está relacionado à idade, à vaidade. Então a pessoa, dependendo da idade dela, ela já teria que ter resolvido muitas coisas. Hoje ela se encontra com um processo que se dá o nome de ser vaidosa. Então ela não percebeu a idade em que ela se encontra. Aquele outro que descuidou da saúde, ele não foi alinhando a sua vida, de ir vendo a necessidade que o seu corpo estava apresentando. Vai apresentando as limitações. Isso é uma condição física. A responsabilidade é individual. Então, cada um é que tem que fazer esse esforço de alinhar-se. E o alinhar-se não é com o raciocínio. Quando uma pessoa, ou um filho, ou um funcionário faz um ato, então aquele adulto, ou aquele empregador, percebe que no grau que aquele que está fazendo o ato não tem entendimento para fazer um ato melhor, ele fala, então tá bom assim. Por falar está bom assim, ele sabe que não tem como explicar. Mas aquele que fez o ato teria que desenvolver dentro dele uma compreensão de perceber o ato que foi feito e qual o procedimento para fazer um ato melhor, uma função melhor. Por ter ouvido um tá bom, por apresentar como concluído aquele ato, então aquele que fez o ato teria que estar refletindo. Assim como nós recebemos as informações das igrejas, das seitas, nós teríamos que estar refletindo sobre aquilo que nós recebemos, de ir observando como é que falta a verdade naquilo que nos foi transmitido. Mas aquele que transmitiu, ele tem uma responsabilidade. Mas aqueles que seguiram e que não foram verificar aquilo que está sendo transmitido, também ele é responsabilizado. Então nós somos responsabilizados de todas as maneiras. Se nós caminharmos para o bem, as irradiações da luz nos auxiliará. Se nós nos encontrarmos descuidados, não fazendo nenhuma reflexão, não nos esforçando para melhorarmos, seremos triturados. Porque com as irradiações, nós sabemos assim, aflora dentro de nós. Se a pessoa permite assim que a manifestação raivosa ainda apresenta dentro dela, aquela pessoa não é evoluída. Ela tem possibilidade de ser degradada, porque nós sabemos que quando há uma degradação, há uma turvação na vida interna da pessoa. Ela fica mais descuidada com ela mesma. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. A pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer o esforço, ela é que tem que melhorar. E a melhora é toda a época na vida da pessoa, não é mais ou menos. Porque quando a pessoa melhora mais ou menos, não justifica, porque não serve. Vai sendo levado
aquele aluno que melhorou um pouco não é suficiente. O esforço é sempre individual e a pessoa tem que lembrar que ela é que é responsável. Conhecer os ensinos que Jesus trouxe na condição assim de perdoar o nosso próximo é justamente porque aqueles erros que nós vemos no nosso semelhante, muitas vezes nós temos mais acentuado ainda em nós. E é bem interessante, porque muitas vezes também a pessoa encontra uma coisa bonita ou uma informação muito bonita e muito boa, ela fala que aquela informação é para outra pessoa. Nós temos que lembrarmos que é bem simples assim, se ela encontrou aquela informação, aquele ato bonito, aquela coisa bonita, é para ela, não é para outra pessoa. Fica bem fácil assim de quando tem duas pessoas que apreciam uma beleza naquela direção. A referência que cada um faz é bem diferente uma referência da outra pessoa. Isso porque cada um se encontra numa condição interna naquele momento. Então aquele que está vendo uma beleza que ele julga muito grande, então aquela beleza ele tem que permitir que vá para dentro dele para o lugar certo. Não adianta ele querer verbalizar. A referência dessa beleza é para ele. Então aquele que se encontra procurando melhorar-se, então ele será auxiliado. Então a força da luz vem desta maneira. Aqueles que se encontram descuidados acentuará os descuidos. E quando um descuido acentua, acentua em todas as partes. No trabalho, na maneira que a pessoa tem com o seu corpo físico, o alimento que ela recebe. Então aquele corpo físico vai apresentando um enfraquecimento. Não terá condições de receber as irradiações que possibilitaria um benefício. Aqueles que vêm se esforçando, e o esforço tem que ser em todos os sentidos, porque melhorando os conceitos, observando as informações, as instruções que recebeu no seu período de formação, no seu período de existência, como a pessoa anda atuando com ela, esse tem possibilidade de melhorar-se, ser elevado. O elevar-se também está na condição da pessoa dentro dela ter esta capacidade. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Para todas as coisas na vida, tem que apresentar uma condição que possibilita uma melhora. E é sempre naquela condição do esforço pessoal. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição do esforço ser individual, da pessoa ver que ela precisa de melhorar. E a melhora não pode ser aparente, porque é de dentro aquilo que nós somos. Se a pessoa vai descuidando durante a sua vida, a gente vai confirmando assim que na velhice ela apresenta sem ser considerada e vai apresentando os defeitos, os costumes ruins, as dificuldades, vai acentuando. Então, para a pessoa sempre poder contar com ela mesma, ela não pode deixar acentuar as tendências que ela tem. Ela tem que ir melhorando-se. Então, essa melhora é de dentro. Estudar o livro Na Luz da Verdade é para cada um. E cada um é que tem que fazer o esforço para assimilar as informações que ele necessita. Então, toda a época da nossa existência é nesta maneira de melhorarmos. E a melhora é individual. Perdoar o nosso próximo é perdoar realmente. É compreender assim, na situação em que o outro se encontra, estivemos também. Qual é a maneira que eu tenho para também não receber das influências que esse outro está comportando? O comportamento a gente sabe assim que nós permitimos.